Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, está muito contente com a criação do Ministério da Reforma do Estado pela AD. João Taborda da Gama não tem dúvidas de que Gouveia Melo vai ganhar as presidenciais porque os portugueses gostam do discurso, e passo a citar, de indigência intelectual que esse homem faz. José Luís Arnaud declara a morte do Bloco de Esquerda e diz que com a descida eleitoral do PCP a economia recebeu boas notícias. Tiago André Lopes está convencido de que Donald Trump aceitou, numa conversa com Vladimir Putin, que a Rússia venha a retaliar o ataque que destruiu o equipamento ligado à guerra nuclear. São estes os temas de mais uma edição dos comentadores com Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora, antes de começarmos, quero anunciar este belo trabalho da Abril Abril no seu site. Querem ver esta fotografia destes três meninos tão bonitos, aqui tão compostinhos? Porque vamos estar na Feira do Livro, no próximo dia 13, às 19 horas, a fazer uma edição dos comentadores ao vivo. Vai ser no Auditório Norte, portanto, do Parque Eduardo VII, para quem conhece a zona é na parte de cima. E, portanto, estão todos convidados a ir assistir a esta edição dos comentadores ao vivo. Antes que me esquecesse, pus logo isto no início do programa, que era para depois não haver cá azares e não corrermos o risco de chegarmos lá e não temos ninguém para assistir. Portanto, espero que isso não venha a acontecer. Mas então vamos aos assuntos da semana. Pois já temos novo governo e Luís Montenegro anunciou que ia fazer uma reforma ao Estado e num programa só com pessoas de direita, não é? Linhas direitas, que é cá na SIC, uma estreia, uma adaptação aos novos tempos, enfim, a direita já é a dona disto tudo. Os protagonistas estavam todos muito contentes com isso e Carlos Guimarães Pinto explicou porquê. A questão da reforma do Estado. Se nós esperamos que um governo gira vários aspectos do país, e eu até, como liberal, espero que não gira demasiados. A primeira coisa que um governo deve saber gerir é o próprio Estado. É a própria máquina do Estado. É o primeiro pensamento. E há muitas coisas, para além da modernização administrativa, que têm de ser feita. Nós temos problemas de excesso de legislação. Nós temos problemas, como o Miguel disse aqui, com o setor público empresarial do Estado. Temos demasiadas empresas que hoje são um buraco negro para onde vão as pessoas que já não têm lugar na política, que não encontram cargos no outro lado e que vão para lá. É preciso reorganizar isso. Nós temos direções gerais, organismos que têm competências sobrepostas, que muitas vezes as pessoas querem tratar de um assunto e não sabem para onde se podem virar, ou então têm que falar com três organismos diferentes. E isto deve ser uma prioridade de qualquer governo. A prioridade de qualquer governo, até para ter credibilidade para dizer ao resto do país o que pode ou não fazer, é gerir-se decentemente. E tem esperança neste novo Ministério? Se tenho esperança... Tu estavas todo contente não de haver um muita. Ministério não haver, esse é o meu ponto. Se eu tenho muita esperança, não muita, porque existem outros entraves. Ora bem, um dos entraves será que pode haver esta reforma do Estado é não se perceber exatamente o que é que se quer. Nuno, como é que viste este anúncio de Luís Montenegro em relação à reforma do Estado? Eu já vi este filme, tenho impressão. Viu sem saber exatamente o que é que ele quer dizer com isso, não é? Quer dizer, eu posso adivinhar, dada a política do governo, o que é que se pretende com a chamada reforma do Estado, que é provavelmente cortar pessoas no Estado e cortar funções no Estado. Mas na realidade, naquilo que está no programa da AD, não é explícito aquilo que se pretende. É explícito que se pretende desburocratizar, é explícito que se pretende integrar a inteligência artificial, etc., no Estado, mas não é explícito o que se vai fazer. E é interessante perceber isso, até porque o Estado não é, ao contrário do que pensa o Carlos Guimarães Pinto, uma entidade feita de pessoas que não fazem nada, não é? Quer dizer, isto é, os professores, os médicos, os enfermeiros, os bombeiros, todos eles são parte do Estado. E, portanto, em Portugal, um dos problemas que nós temos
é a ausência de pessoas suficientes para cumprir a função do Estado. Isso é bastante visível, por exemplo, quando vemos as imagens da AIMA no Porto, em que há pessoas que estão dias e dias e dias para tentarem arranjar papéis porque não há atendimento, não é? Quer dizer, isso é visível nas escolas quando existem falta de pessoal nas escolas. Portanto, quer dizer, este corte do Estado é muito pouco perceptível o que é que se vai pretender. Tem que se esperar pelo programa do governo. Depois há um outro problema, é a criação de um ministério serve exatamente para quê? Porque há, por exemplo, a questão da CCDR está noutro ministério. Os trabalhadores da administração pública respondem a outro ministério. Portanto, quer dizer, não se percebe exatamente o que é que aquele ministério pode fazer. É um novo Dodge, como o amigo Musk fazia para o amigo Trump, ou é outra coisa? Portanto, isto por enquanto, não se percebe exatamente o que é que se pretende com esta dita reforma do Estado. Agora, de facto, o Estado precisa de ser reformado no sentido que precisa de ser reforçado. Tem que ter capacidade para cumprir as suas funções em relação aos cidadãos, né? Tanto no atendimento, tanto nos papéis, tanto na burocracia, como também nos serviços públicos em geral. Paulo, esta reforma do Estado ela foi apresentada por Luís Montenegro essencialmente como uma guerra à burocracia, o que é uma coisa até simpática a se dizer. Eu também não gosto lá muito de burocracia, mas não achas que pode estar a esconder de facto outro tipo de objetivos? Estás-me a perguntar? Estou a perguntar à Paula. Sim, Estou a perguntar à Paula. estava a ver. Eu acho que há sempre agendas ocultas, não por ter a teoria da conspiração, mas por ter consciência de que há uma série de medidas que, pela sua impopularidade, acabam por ficar sempre ali guardadas para aqueles períodos em que andamos distraídos, nomeadamente na altura de Natal. Mas Luís Montenegro já tinha referido há cerca de um ano a necessidade de diminuir a burocracia, não é? Agora, talvez, animado pelos planos europeus de rearmamento, vem mesmo declarar guerra à burocracia, não é? Um chavão que está muito gasto, porque nós temos tido ao longo da história, não é? Ao longo dos sucessivos governos, esta ideia de que reformar equivale apenas, ou aparentemente apenas, a desburocratizar, não é? E eu não tenho dúvidas de que é necessário mais eficiência, eficácia, flexibilidade, simplificação de muitos processos, a transparência também, não é? Para que nós possamos não só aproximar a administração pública dos cidadãos e dos seus interesses, mas também para que se possa, obviamente, otimizar os recursos do Estado. Agora, tudo isso implica todo um programa que nós desconhecemos, mas a partir daquilo que tem sido conhecido, não só do PSD, como do CDS, portanto agora esta AD, não é? Qualquer reforma orienta, só tem uma tendência para se orientar para a cooptação da administração pública pela gestão privada sem garantia da salvaguarda do interesse público. É isso que tem vindo a acontecer nestes ímpetos reformistas. E eu recordo também no passado, portanto, foi mais ou menos há um ano em que se falou desta questão da reforma do Estado, que Luís Montenegro falou numa poupança de cerca de 23 milhões de euros anuais só na estrutura do topo da administração pública. E depois disso, ao mesmo tempo, que esta reforma iria permitir libertar cerca de 30 edifícios do Estado e colocar ao serviço de outras finalidades. Nunca disse que finalidades seriam estas, não é? O que é que se vai fazer a este património do Estado? Mas, a partida, sabemos qual é que é a inclinação, que é transformar tudo em negócio. Mas, enfim, talvez a reforma devesse começar por aí, não é? Por se dizer de forma clara aquilo que se pretende e também, portanto, pegando aqui também nesta dúvida que o Nuno trouxe, não é? Qual é que é a necessidade de um ministério? Eu gostava de saber, porque nós já temos uma agência para a modernização administrativa. Temos também uma coisa que é o CIADAP, não é? Para o pessoal que pede as avaliações, e agora preciso da Cábula para dizer o que é que isto é. Portanto, é o Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública. É uma coisa fantástica, porque tem um escalão que limita o número de boas notas para subir salários. No fundo, quer dizer, independentemente do que tu faças, só um número tal pode subir. Não é? Mas isto é espetacular, porque estas coisas existem e eu gostava de perceber
o que é que está a ser feito com isto? Isto não serve, é péssimo, não está a ser implementado, não há possibilidade de melhorar, justamente ter aqui avaliações e perceber, ok, temos este instrumento, não funciona, como é que podemos melhorar? O porquê do Ministério. Eu gostava de perceber o porquê do Ministério. Não consigo chegar a nenhuma conclusão para já, não é? Porque nós não temos elementos que nos permitam fazer essa avaliação, mas o que é facto é que há um Ministério fundamental que desapareceu, que é o Ministério da Cultura. Sim, aliás, esta apresentação de Luís Montenegro, eu para já queria voltar a assinalar a alegria com que toda a direita recebeu esta ideia da reforma do Estado, mesmo sem saber do que é que estamos a falar, na verdade, não é? Porque Eles sabem do que é que estamos a falar. ou eles sabem do que é que estamos a falar. Mas não é isso que nos é vendido. Foi vendida, de facto, a ideia da digitalização, inteligência artificial. Eu também acho que podiam pôr lá um bocadinho de inteligência natural no Estado, mas enfim, e guerra à burocracia. E depois, a seguir, no discurso do Luís Montenegro, quando tomou posse, falou de outras coisas, como, por exemplo, coisas positivas, aparentemente, reduzir os impostos sobre o trabalho. Vamos ver se isso realmente vai acontecer ou não. Premiar o mérito do resultado. O que é que será premiar o mérito do resultado? Eu estou mesmo a ver, é aquilo que ele tentou meter e não conseguiu, que é um 15º ou 14º mês sem pagar segurança social, sem obrigar as empresas a pagar a segurança social, criando aqui um antecedente que depois vai provavelmente espalhar e pôr em perigo a segurança social a médio prazo. E depois os famosos 2% do PIB para a defesa ainda este ano. O que eu fui fazer uma conta rápida, quer dizer que ele este ano vai ter que arranjar 1.540 milhões de euros até dezembro. E faltava... Por cima ele aceita a ideia de que 5% é um número... Pois, que significa, se o PIB fosse o de 2024, porque o PIB, entanto, vai subindo, 14 mil milhões de euros. É igual ao que gastamos com o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é isto que está em cima da mesa. E, portanto, quando vem com a reforma do Estado e depois o que está por baixo é esta modificação no nosso Orçamento Geral do Estado, parece-me que a verdadeira reforma do Estado é de facto esta corrida ao armamento, é este aumento de despesa com a defesa e é uma mudança no sistema fiscal que vai descapitalizar o Estado ao mesmo tempo. Portanto, isto ou vai tirar financiamento ao Estado. Isto são coisas que, de facto, me parecem muito perigosas, muito mal discutidas, independentemente das questões ideológicas, de ser-se mais a favor do Estado na economia ou menos. Faz-me lembrar, mais uma vez, aquilo que foi feito no tempo da Troika, não é? Que o Pedro Passos Coelho fez uma reforma do Estado. Às cegas. Quer dizer, congelou carreiras, despediu pessoas, ou mandou pessoas para casa dentro da medida que era possível, fechou institutos, juntou institutos que depois não casava a coisa, não dizia a bota com a perdigota. À conta disso, temos hoje em dia uma classe profissional de funcionários públicos muito envelhecida. Durante muito tempo, por cada 2 ou 3 funcionários que saíam, só podia entrar um. E isso foi uma reforma do Estado. Depois apareceu o Paulo Portas com o documento a tentar dar coerência àquilo e até caiu no ridículo porque o documento não dizia nada, não é? Mas a ideia que dá é que estamos a repetir o mesmo filme. E isso parece-me, de facto, algo muito perigoso e que não está a ser discutido seriamente. Mas, enfim, vamos esperar pelo programa do Governo e ver o que é que sai dali. Mas esta dos 2% do PIB para a defesa está muito escondidinha com este chapéu por cima da reforma do Estado para nós nos entretermos todos a falar uns com os outros. É o que, assim, em primeira análise me parece. E 14 mil milhões de euros em defesa todos os anos vai ser uma coisa... Isto é uma loucura. Enfim. Vamos então mudar de assunto. Também estamos em tempo de começar a haver lançamentos de presidenciais. E João Taborda da Gama acha que Gouveia Melo vai ganhar, apesar de dizer coisas indigentes. Bom, acho que Gouveia Melo apresentou-se hoje como um candidato presidencial forte e provavelmente o próximo presidente de Portugal a partir desta entrevista. Ponto. Isso não há qualquer dúvida. Para mim, não há qualquer dúvida. E fê-lo em várias coisas que já foram aqui abordadas pela Ana e pelo Paulo e também nisso que tu aqui disseste. Mas eu queria começar com uma apreciação mais geral que tem a ver com um conjunto de características que me parece estarem reunidas para obterem grande aprovação junto dos portugueses. Até
características de alguma ingenuidade. Por exemplo, essa analogia que ele fez, que disse que não podia ser como um árbitro que tinha a camisola de um clube, é de um infantilismo e de uma simplicidade tão atroz que roça a indigência intelectual. Nem o próprio acredita que é assim que alguém vê um Presidente da República que tem origem num partido. Mas o facto de a fazer mostra uma característica de ultrassimplificação da realidade e algum cartesianismo, que é o que os portugueses querem depois de todo o foguetório da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa e de alguns outros políticos. Eu acho extraordinário esta tese que é, ele é indigente naquilo que diz, mas isso é o que os portugueses querem. E, Ele portanto, se calhar está a fazer um paralelo com outras eleições. com quais? Quais Legislativas, por exemplo. É de facto um tipo de argumentação impressionante. Mas, enfim, Paula, então achas que o Almirante é indigente? Eu acho que vou perguntar à inteligência artificial se o Almirante é indigente. Mas olha, eu começo por assinalar que esta ideia de indigência intelectual eleva a fasquia do insulto na discussão política. Achei delicioso. Em todo o caso, eu integro o grupo das pessoas não deslumbradas com o Almirante. Portanto, toda esta dança até a confirmação da sua candidatura deveria inquietar o comum dos eleitores, porque o Almirante começa por se distanciar completamente e em termos bastante gráficos até, de uma carreira na política. Depois surgem sondagens que lançam a sua candidatura e ele deixa-se seduzir, aparentemente, não é? Parece que foi isso que aconteceu, deixa-se seduzir pelos holofotes e esta é uma mudança drástica de posição, porque convém lembrar que chegou mesmo a pedir que lhe entregassem uma corda, não é? Para se enforcar, uma coisa assim, se algum dia se desse a tentação da política. Portanto, o que não percebi, e enfim, também não parece que tenha sido explicado, foi o que é que mudou, não é? Porque nós não estamos aqui a falar de declarações que tivessem sido proferidas na sua juventude e que, entretanto, passadas décadas, tivesse mudado de opinião. Depois, enfim, acho aqui inútil passar também atestados de minoridade intelectual a Gouveia e meio, a partir de metáforas absurdas que ele utiliza, e acho que é muito mais útil, como é óbvio, analisar a visão que ele tem para o país, não é? O pensamento de sociedade, e a este nível, portanto, as entrevistas que tem dado não auguram nada de bom. E acho que temos mesmo motivos para ficar preocupados se as sondagens se confirmarem, portanto, se de facto a maioria dos portugueses continuarem a entender que esta é uma boa opção para a presidência da República, nomeadamente há aqui um fantasma que paira sempre, que tem que ver com esta questão do regresso do serviço militar obrigatório e esta devoção que já manifestou em relação à NATO e também aqui a todas estas derivas a nível da União Europeia. Nuno, o Gouveia e Melo vai ganhar as eleições? É assim tão evidente e tão claro e tão, tão inevitável? Nada se Não pode fazer contra este homem? Não sei. As sondagens dizem que ele ganha as eleições, e ele ganha as eleições por uma questão política importante, que é as pessoas, ou uma grande parte das pessoas, estão descontentes com a situação que se vive atualmente. E qualquer candidato que lhe apareça como uma mudança, como algo que não vem do mesmo sítio, é um candidato que tem alguma força. Gouveia Melo responde à questão da corda, vamos simplificar, ele não foi o único que disse que não fazia coisas que queria fazer. Nós temos o nosso presidente Marcelo, que antes de ser presidente do PSD, disse que nem Cristo descesse à terra, ele era presidente do PSD, Cristo não desceu e ele foi presidente do PSD por pouco tempo. Gouveia Melo diz uma coisa engraçada, é que o levou a candidatar-se foi a eleição de Trump. que Trump parece ser, enfim, um fator catalisador de muita participação política. Agora, diz outras coisas que, do meu ponto de vista, são corretas, que é, para se candidatar à presidência da República, quer dizer, não é obrigatório ser militante de um partido político. Claro, Qualquer claro. cidadão pode-se candidatar à presidência da República. Sobre a parte redonda dos discursos, eu acho que ele comunga de muitos discursos de candidatos presidenciais. Eles são normalmente muito redondos, porque, embora o Presidente da República seja eleito por sufrágio universal, na realidade há uma certa
tentação de achar que o Presidente da República é eleito por todos os portugueses, quando ele é eleito por parte deles, contra parte de outros, e em relação a um projeto político. Aquilo que não se percebe bem, tirando aqueles aspectos que a Paula afirmou, é qual é o projeto político de Gouveia Melo, não é? Porque ele aparece muitas vezes a dizer que é favorável àquilo que é bom e a contrário àquilo que é mau. E na realidade, aquela parte que está mais bem definida é aquela tentação de cair do desfiladeiro, que é enfiar-nos numa guerra, dizer que nós, que se for necessário, temos que morrer pela Europa. Este parece ser as suas afirmações mais duras. O que corresponde também a uma tentativa de marketing eleitoral, porque ele vende-se como o homem das situações difíceis e dramáticas, vende-se como a pessoa que ajudou a tratar do Covid em Portugal, não é? Perante o discurso de outros candidatos que dizem que ele não tem experiência política, ele diz que, para os tempos sombrios e dramáticos que aqui vêm, ele tem a experiência e as qualidades necessárias que outros não têm. Agora, na realidade, nós estamos num cenário em que a vitória de Gouveia Melo assinala mais uma ruptura em relação ao sistema político partidário vindo do 25 de Abril. E com consequências graves. Isto é, se a esquerda, na sua totalidade, não conseguir colocar um candidato à segunda volta, ou não houver segunda volta, e se o centro-direita também não conseguir colocar, provavelmente a deriva populista e de extrema-direita do sistema será agravada. Portanto, quer dizer, não é uma coisa de sumenos importância estas eleições presidenciais e deviam ser disputadas politicamente na base de candidaturas que afirmassem os valores da democracia, os valores da liberdade, os valores de uma sociedade mais justa e não de uma sociedade militarizada, ditatorial e populista. Eu, apesar das sondagens, também acho que não é inevitável que Henrique Gouveia Melo venha a ganhar as eleições, até porque, à medida que a campanha for decorrendo, ele vai abrindo a boca e, portanto, vai definindo-se e isso vai fazendo com que ele perca os apoios iniciais, ou pelo menos uma parte deles. Mas, por outro lado, também passará a ser atacado e não apenas promovido, como tem acontecido até agora. Mas aqui este último aspecto que eu não estava a falar é essencial. É preciso aparecerem candidaturas na área da esquerda, nomeadamente, que mostrem uma alternativa a isto, porque senão ainda corremos o risco do PS vir a apoiar Gouveia Melo. Pode dizer que depois ganham umas eleições. Quer dizer, não estou mesmo a ver José Luís Carneiro a pensar nisso, não é? Se ele realmente for líder do Partido Socialista. E, portanto, julgo que é preciso rapidamente, e parece que está a haver falta de dinâmica nessa área, mas, enfim, pode-me faltar informação, que, digamos, haja alternativas que não sejam do centro e do centro-direita, para haver aqui alternativas de voto e de discurso eleitoral e de propostas programáticas do ponto de vista do papel do Presidente no país, que possam, de alguma forma, rapidamente inverter este maramoto de discursos favoráveis a Gouveia Melo para haver uma discussão mais saudável e mais democrática em relação a isto. E, de facto, tentar iniciar um processo de inversão desta perda de ligação aos valores essenciais do 25 de Abril que as últimas eleições aprofundaram. E, portanto, parece-me que era muito importante conseguir-se chegar a isso. Pelo menos a apresentação de uma candidatura competitiva na área da esquerda e que ocupasse espaço mediático com relevância. Por outro lado, é bom também não esquecer as coisas más que Gouveia Melo já fez, nomeadamente, vou repetir aqui o que já disse noutras ocasiões, quer na Covid, quer na gestão como chefe de Estado-Maior da Armada, ele abusou do seu poder. Na questão dos... eu de outra vez disse submarinos, mas não, do navio Mondego, cujos marinheiros recusaram a navegar porque o navio não estava em condições. Ele não cumpriu, abriu processos disciplinares, enfim, isso seria legítimo.
já não me parece legítimo, nem de acordo com a ética militar, fazer uma humilhação pública frente a civis, como ele fez dos marinheiros. Acho que até, mesmo do ponto de vista da ética militar, acho isso absolutamente chocante. E eu até fiz a tropa, como já disse há bocadinho. Julgo também que, na própria Covid, abriu processos disciplinares, dizia eu, mas não cumpriu as normas desses processos disciplinares, abusou do poder que tinha e acabou por ver os tribunais a eliminar as suas decisões sobre esse assunto e a inocentar os marinheiros. E no próprio processo da Covid, não posso esquecer que houve uma julgo que diretora da Administração Regional de Saúde do Porto que tinha vacinas praticamente perderem a validade, o prazo de validade, a não poderem ser dadas, e que resolveu dar a quem aparecesse lá no centro de vacinação. E o Gouveia Melo achou que isso foi um abuso, uma falta de respeito à sua autoridade, preferia que as vacinas fossem para o lixo e demitiu a senhora e pediu a demissão da senhora que tomou essa iniciativa. Portanto, não me parece que seja uma pessoa sensata e acho que isso era importante ir sendo realçado e não esquecer esses dois traços em dois momentos fundamentais, independentemente dos méritos que também teve, obviamente que sim, na gestão da logística da Covid-19. Mas um Presidente da República não é propriamente um gestor logístico, não é propriamente um amanuense. Passemos então ao nosso papel selado. E com o tema que desta emissão dos comentadores, que é a direita, está muito contente e feliz. Temos aqui uma entrevista ao Presidente da ANA, mas que aqui se é apresentado no Diário de Notícias como Managing Partner da CMS Portugal, que é um escritório de advogados. Ele é entrevistado sobre a situação económica, a situação internacional, enfim, dar as suas opiniões, está tudo muito bem, e a dada altura diz isto. Os riscos, digamos, de partidos anti-economia e anti-liberdade empresarial estão completamente esbatidos com a morte, em boa hora, do Bloco de Esquerda e da situação que o PCP está hoje a viver. E, portanto, acho que há sinais positivos para aqueles que querem continuar a investir em Portugal e que querem ter espaço de crescimento em Portugal. Portanto, a economia vai ser salva porque o Bloco e o PCP estão em baixo. Depois fazem outra pergunta. Ele diz em relação ao Bloco, foram para casa e fizeram uma figura, portanto, acho que isto é um sinal muito positivo. E qual é a sua opinião em relação ao Chega? O Chega vai ter consciência de que isto é uma nova fase e, portanto, o Chega que conhecemos até agora entrará nessa nova fase, porque é a única forma de ter um partido mais institucionalizado e com outra atitude. Portanto, em relação ao Chega, isso já não faz mal à economia. Nono, afinal existe luta de classes, digo eu. Sim, e é visível. Aliás, em boa hora, os patrões, ou um conjunto importante de patrões, andou a financiar o Chega, sabiam exatamente o que estavam a financiar. E em relação ao José Luís Arnaud, ele, enfim, tem um papel determinante num conjunto de grandes privatizações e grandes negociatas privadas à conta das empresas do Estado que eram lucrativas, no caso da ANA, não é? Que é o caso mais escandaloso. Ele só não pede para já a extinção do Tribunal de Contas, porque de resto está muito feliz com os resultados e de facto, para muita da direita, o facto da esquerda não ter força é uma espécie de via verde para outras privatizações e para outros negócios sem nenhum controle. Agora, deve-nos fazer pensar porque que a esquerda não tem força, se opôs a este tipo de coisas que necessariamente não são boas para o conjunto da coletividade e para o país e para as classes mais pobres, não é? Porque para as classes trabalhadoras que têm cada vez menos uma parte do rendimento daquilo que é criado no país. Andamos a ouvir este mantra dos patrões e dos políticos que é preciso criar riqueza para distribuir, tendo esses patrões e esses políticos omitido que já se criou muita riqueza e foi mal distribuída. E é isto que se pretende solidificar. É um país que seja dos muitos ricos e que aqueles que trabalham tenham cada vez menos voto e cada vez menos dinheiro. Paula, gostaste desta entrevista? Enfim, olha, nem sei o que dizer, mas há muitas informações interessantes que o José Luís Arnaud vai partilhando, portanto, nas respostas que dá.
nomeadamente esta ideia de que a guerra está mesmo aí à porta e de que é preciso, de facto, preparar-nos para esse momento. Portanto, há aqui um contexto internacional que exige que prestemos uma atenção redobrada a esta questão económica, o impacto que terá e para estarmos preparados, não é? Exatamente para lidar com isso, e que naturalmente um governo de direita acaba por ser aquele que melhor representa os cidadãos, porque vai considerar todas estas variáveis, aparentemente. Portanto, é isto que ele diz. Fala desta forma bastante depreciativa, não é, da esquerda. Portanto, até se refere ao Bloco de Esquerda como o Partido das Irmãs, e depois ali com os tios avós, e sem dúvida tem consciência de que a esquerda, só a esquerda, portanto, e refere aqui o Bloco e o PCP em concreto, que só a esquerda, de facto, defende os interesses das pessoas e não das empresas. Porque o que ele está a defender ao longo desta entrevista são os interesses privados e não os esconde, tal como foi exatamente aquilo que fez quando esteve no processo da privatização da ANA, não é? Porque ele esteve a defender os interesses da Vinci e não os interesses, a salvaguarda aqui do interesse público, do interesse do país. E é isto que José Luís Arnaud faz, e esta entrevista acaba por ser apenas a confirmação de toda a sua prática na política, que é isto, que é estar ao serviço dos interesses privados. Sim, ele quando diz que o Bloco de Esquerda e o PCP já não assustam a economia, aqui a palavra economia não é a nossa economia cá de casa, não é o que eu recebo, ou o que tu recebes, ou o que qualquer trabalhador recebe. A economia aqui é o capitalista. É isto que ele quer dizer. Os capitalistas agora já não têm o Bloco de Esquerda e o PCP a incomodar, o que também não é verdade, porque a gente, se for possível, continuaremos a incomodar. Mas eu queria rematar isto, de facto, já agora, repegando naquilo que o Nuno disse sobre o mito da distribuição da riqueza, porque a economia, ou seja, os capitalistas, ficam a ganhar cada vez mais dinheiro e, portanto, depois podem distribuir aos pobrezinhos. Eu já dei estes números aqui várias vezes, mas não me canso de repetir. De 1985 a 2019, que é o período em que eu consigo encontrar dados para fazer esta comparação, o PIB português, a economia portuguesa, subiu 12,3 vezes. Pois o salário mínimo subiu 9,2 vezes. E o salário médio, 7,6. Onde é que foi o resto? Como é que esta distribuição foi justa? Não foi. Portanto, é um mito. Esta ideia de que aumentar a riqueza de um país permite uma melhor distribuição dessa riqueza, em teoria, seria verdade. Mas na prática não é isso que acontece, porque as políticas que estão aplicadas não fazem essa distribuição da riqueza. E, portanto, quando se diz que a economia está muito contente, não quer dizer que as pessoas na vida real sejam beneficiadas com essa alegria toda que promete investimentos agora em Barda, porque já não há meia dúzia de deputados do Bloco de Esquerda no Parlamento. É sobretudo a questão da economia. A economia não é os grandes capitalistas. A economia é tudo. A economia da sociedade. E, portanto, se uma economia não consegue dar às pessoas salários para viverem condignamente e para poderem ter casa, não é uma economia que funciona. Exato. Ora, aí está. Vamos mudar de assunto para um dos temas da semana e de grande impacto mundial. Foi o ataque que a Ucrânia fez a instalações militares no interior da Rússia, em várias zonas da Rússia. Conseguiu destruir bombardeiros que estavam equipados para transportar armas nucleares. Sobre isto, Tiago André Lopes diz que, no seu comentário, que está convencido que uma conversa que houve ao telefone entre Vladimir Putin e Donald Trump, houve uma espécie de acordo de que a Rússia terá direito a retaliar ao mesmo nível sem haver censura da parte dos Estados Unidos. Vamos ouvir. A conversa com o Vladimir Putin há uma parte que eu acho que é importante nós não escamotearmos e não tentarmos fazer falsas interpretações da mesma, mas olharmos para ela com muita atenção, porque em bom rigor o que é dito, e nós dizíamos o mesmo ali na peça, o presidente Putin disse de modo enfático que ele terá que responder ao ataque mais recente nos campos de aviação.
E logo a seguir, Donald Trump, no mesmo post, muda para o assunto: a Rússia vai nos ajudar na mediação do Irão. Ou seja, há um consentimento tácito de que, se houver uma contrarresposta da Rússia, os Estados Unidos não se opõem. Nós não vimos aqui linguagem nenhuma, e já tínhamos visto há 2 ou 3 semanas atrás o famoso Putin Stop e o Must Stop, com letras maiúsculas. Não está nada disso aqui. O que está aqui é um consentimento tácito de que a Rússia tem, na percepção de Trump agora, espaço para poder fazer um ataque, e que os Estados Unidos, em parte, quase que compreendem, não é que validem, mas que compreendem esse ataque. E isso é uma alteração substancial, porque, Ana, e tenho ouvido muitas coisas e era importante que quando fazemos análise tenhamos algum cuidado nisto. O ataque que foi assumido pelos ucranianos foi planeado com mais de um ano, ou seja, a administração anterior, Victoria Nuland, Kamala Harris, Joe Biden, na Casa Branca. Há uma violação clara do acordo New START, que entrou em vigor em 2011 e que está em vigor até 2026 e que vincula os Estados Unidos e a Rússia a saber onde é que estão localizados os aviões e que estão a céu aberto por causa da incapacidade para já de fazer as monitorizações e as visitas de parte a parte. E, portanto, claramente houve o uso dessa informação para beneficiar a Ucrânia para permitir este ataque. Sabendo disso, e para evitar eventualmente o uso das famosas estratégicas, das armas estratégicas com capacidade nuclear, os Estados Unidos parecem dar aqui uma espécie de janela de oportunidade de, ok, obviamente que terá havido de certeza a ideia de isto tem que ser um ataque legítimo, a bases militares, mas a acontecer, o facto de não haver aqui um travão neste post tem que nos fazer questionar o porquê é que não há. Porquê é que o travão não existe? Ora bem, estamos de escalada em escalada. Isto foi feito no meio do processo, ou do suposto processo de negociações de paz, ou pelo menos para um cessar-fogo. E parece-me que essas negociações estão a ser sabotadas, nomeadamente pelos protagonistas europeus, Comissão Europeia, Inglaterra, Alemanha, França, Polónia, e penso que há muito pouca pressão na opinião pública para que, de facto, as negociações de paz possam ter sucesso, quer do lado europeu, quer até do lado americano. Portanto, estou muito pessimista em relação ao que isto está a acontecer e aproximamos passo a passo, cada vez paulatinamente, de alguém começar a usar armas nucleares e disto escalar, de facto, para uma dimensão completamente inimaginável. Nuno. Não, eu só queria realçar esta guerra interminável que causa centenas de milhares de mortes. Tem que acabar através de uma negociação de quem participa na guerra, de quem apoia os esforços de guerra, e obviamente que este ataque, sendo enfim, um ataque dos ucranianos aos russos, tem alguns problemas. E o problema que é sustentado nesta intervenção é que as informações deste ataque são informações que são dadas por satélite e, portanto, como a Ucrânia não tem satélites, ou é a União Europeia ou é os Estados Unidos que dão essas informações sobre aviões que têm que estar à vista, portanto, têm que estar não protegidos, dado um acordo existente. E, portanto, aquilo que vai acontecer, provavelmente, é que este acordo não se vai ser renovado. E, portanto, nós vamos ter aviões nucleares que transportam armas nucleares escondidos e não sabendo onde estão. Portanto, sendo um fator ainda que acresce ao perigo de uma guerra nuclear e de uma escalada nuclear. Depois, este tipo de ataque a um dos vértices da força nuclear russa vai obrigar a um ataque violento contra os ucranianos, portanto, a uma escalada, porque é uma situação em que, enfim, o prestígio, enfim, seja lá o que for, mas assim, a situação da Rússia fica fragilizada e, portanto, vamos ter mais uma escalada em cima. Agora, isto só se resolve com muitas coisas que são complicadas de fazer, que é parar a guerra, arranjar um acordo que seja satisfatório para russos e ucranianos, manter a integridade territorial da Ucrânia como país, conseguir que as populações russas que estão na Ucrânia também sejam respeitadas. Há um conjunto de questões muito complicadas de fazer, mas que a continuação da guerra não vai facilitar. Paula, estás otimista? Não, aliás, houve ontem um ataque, não é? Um ataque da Rússia já,
que está a ser descrito como o maior bombardeamento desde o início da guerra, não é? Com 400 drones, 45 mísseis, e há também notícias de que o Pentágono decidiu desviar a tecnologia que tem ao dispor justamente da Ucrânia para a questão dos antimísseis, não é? Portanto, tendo em conta esta mudança, que conforme está aqui também a ser trazida no comentário, de posicionamento também dos Estados Unidos, não estou nem aí, porque o Trump, enfim, já nos habituou exatamente a isto, embora tenha dito logo no início que terminava esta guerra em 24 horas, assim que chegasse à presidência da República. O que é facto é que a dança entre aquilo que ele diz e depois aquela que é a prática, aqueles são os compromissos que assume, há aqui de facto uma grande distância. E conforme tu também dizias, um descompromisso total a nível da Europa, porque deveria de facto estar aqui a assumir um papel fundamental a nível de negociação da paz, e não é isso que nós estamos a ver. Portanto, estamos a ver, de facto, aqui aqui refere-se a questão de Trump olhar para o lado e que há aqui uma mudança do discurso, mas a mim preocupa-me é o olhar para o lado da Europa. Portanto, que interesse é que estão aqui a ser defendidos que não o da paz. Portanto, que deveria ser o interesse maior. E não é, infelizmente, isso que está sobre a mesa, e a minha preocupação vem justamente desse lugar, de termos uma série de sinais que nos dizem de forma muito clara que as potências europeias não têm interesse nenhum em acabar com esta guerra na Ucrânia e estão a permitir esta escalada de efeitos, de facto, inimagináveis a partir do momento em que estivermos aqui a utilizar este armamento nuclear. Muito bem, chegamos então ao fim da nossa emissão dos comentadores. Não se esqueçam, para a semana vamos estar na Feira do Livro, dia 13, às 19 horas, no Auditório Norte. Vai ser ao vivo essa edição dos comentadores. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.